Pessoal, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre a criação de Lúcifer. Eu sei que eu falei que o próximo vídeo seria sobre os dinossauros, mas eu preciso de passar por esse assunto porque ele vai preparar o caminho para o outro, ok? Então, esses textos que falam a respeito, que a gente usa na teologia, que é Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, eles são textos que se falam a respeito por modo de analogia de uma pessoa para se falar de outra. Jesus também falava muito sobre isso, analogias, comparações e parábolas, mais parábolas, porque, como eu digo, a gente tem que pegar a Bíblia e estudá-la e interpretá-la como ela foi escrita, não só como nós usamos hoje. Por exemplo, naquela época eram homens simples, 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás. Então eles não entendiam como a gente entende hoje. Hoje você entra no Google, faz uma pesquisa, entra no Google Maps e vê uma foto de uma região. Então nós não podemos ver a Bíblia dessa maneira. Quando ela foi escrita, os homens eram simples, eram pastores, eram trabalhadores comuns, eram homens do campo, mulheres do campo. Então o entendimento deles era curto. E Deus usava a revelação por meio de analogia, por meio de comparações, para que o povo conseguisse entender. Então, quando ele fala em Ezequiel, Ezequiel sobre o rei de Tiro, e Isaías, que vai falar sobre a Babilônia, o rei da Babilônia, é muito interessante essas comparações, porque Tiro, como vocês podem ver na imagem aí, colocar para vocês, Tiro era uma cidade você estudando sobre Tiro, você vai ver que eles vão falar que o comércio do mundo inteiro estava em Tiro. Tiro, como você pode ver, ela está ali no mar Mediterrâneo, bem na costa do mar Mediterrâneo, está ao norte de Israel, no Líbano, e dali partiam rotas e mais rotas de navios, e também vinham do Oriente, da China, de outros países do Oriente Médio, trazer iguarias e especiarias para Tiro. E de Tiro, então, saía para o mundo inteiro, principalmente para a Grécia e Roma, que estava crescendo muito financeiramente. A outra comparação que Isaías fala é sobre a Babilônia. É muito também interessante entendermos essas comparações, porque se Tiro é o comércio, representa então toda a ganância, toda a necessidade de ter, de obter, de mostrar, o consumismo que na época já imperava muito. Quando Jesus foi levado no deserto para ser tentado, Satanás mostrou para ele que as riquezas do mundo, então, porque ele possuía as riquezas do mundo. Então Tiro representa ganância, riqueza, consumismo, enquanto que a Babilônia era um local de extrema idolatria, esoterismo, práticas mundanas em termos de sacrifício, sacrificava crianças, prostitutas espirituais, mulheres que serviam no templo e se prostituíam sexualmente, assim levando a ideia de que estavam sacrificando oferendas para os deuses da época. Então são dois termos muito interessantes que hoje levam a enganar os homens, a ludibriar o coração dos homens e corromper o coração dos homens. O que é? Riqueza, poder, e falsas religiões que afastam o ser humano de Deus. Que esse é o propósito de Satanás, afastar o homem de Deus. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é entender como seres celestiais foram criados. Tendo esse entendimento sobre os propósitos dos atos de Satanás sobre a nossa vida, através do consumismo, da luxúria, do dinheiro, do poder, das falsas religiões, nos afastar do verdadeiro amor de Cristo, nós vamos entender como os seres celestiais foram criados. Eu tenho aqui o Salmo 33, capítulo 6, fala assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Isaías 45, 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Neemias 9, 6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu o preservas, a todos convida, e o exército dos céus te adora. Outro texto que nós temos é Gênesis 3, 24. E expulsou o homem
colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Isaías 6:2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. 1 Pedro 3:22. O qual, depois de ir para o céu, estava à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. 1 Tessalonicenses 4:16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Bom, nós temos aqui uma sequência de textos falando a respeito da criação dos seres celestiais. Você vai ver em Salmos falando do exército, né? O exército dos céus criados pelo sopro da boca de Deus. E depois nós temos a segunda imagem, uma sequência de seres, arcanjos, querubins, serafins, anjos. E isso são seres que Deus criou numa hierarquia de poder. Nós temos que anjos, do grego ele vem de angelos, que são mensageiros, malak no hebraico, mensageiros enviados por Deus, serafins, querubins, cada um tem o seu propósito, o seu modo de agir, segundo a vontade de Deus. Então, esses são alguns textos que relatam a criação de seres celestiais, seres angelicais, seres de poder, de força, de glória, que estão trabalhando a favor, né, do povo de Deus, segundo as ordens de Deus. E ele fazia parte de uma dessas classes. Nós vamos ver agora, primeiro, o que significa querubim. Nós vamos ver que ele é chamado de querubim, o querubim ungido. O que significa querubim? Querubim é uma das categorias de seres celestiais, que você vê, por exemplo, em Gênesis 4:24, 3:24, aliás. Eles são colocados, né, no jardim do Éden para guardar o caminho da árvore da vida. E também em cada uma das extremidades da Arca da Aliança, você vai ver sobre os textos que estão em Êxodo, sobre a criação da Arca, há 2 querubins com as suas asas estendidas por cima da Arca. São seres guardando a Arca. Também nas figuras da cortina, figuras de querubins, no véu do tabernáculo, guardando o Santo dos Santos. Ela também se achava representada no Templo de Salomão, também tem o texto em 1 Reis, capítulo 6, e outros textos, aparecendo na visão de Ezequiel, a respeito da Jerusalém restaurada, guardando a cidade de Jerusalém, que é muito importante esse texto. Então, segundo as referências bíblicas, são seres de guarda, seres, podemos considerar até de guerra, seres de uma ação mais poderosa, mais forte. O texto de Gênesis fala lá com uma espada de fogo ali para guardar o caminho. Então, são seres poderosos. Querubim vem da palavra hebraica keruv, ou querub, que significa envolver, guardar. Concorda comigo que para alguém envolver, guardar, pensa num segurança. Tem que ter força, né? O segurança ele tem que ter o quê? Ele tem que ter habilidade de guardar, de proteger, de luta, de observar um ambiente hostil para guardar e proteger o seu cliente. Então essa era a função de um querubim, a função de um anjo de guerra, um anjo para guardar e proteger. Então, como nós vimos aí, querub, envolver e guardar. Aí você entende melhor porque eles estavam lá no Éden para guardar a árvore da vida, porque eles estão diante de Deus, porque eles estão por cima da arca da aliança protegendo, porque foram seres criados para isso, seres de guerra, seres de força. Então nós vamos entender agora como que Lúcifer, como que ele adquiriu o poder, um poder a mais. Observarmos essa expressão, estavas no Éden, no hebraico original, que eu estou lendo para vocês, Be'eden, Gan realmente é garden, jardim, e Be'eden é o nosso Éden original, como nós conhecemos na Bíblia. E aquilo não diz que estava no Éden, criado jardim onde os homens habitavam. Aqui diz que ele está no jardim de Deus, o Éden de Deus. Talvez futuramente, se Deus me permitir, eu possa estar falando sobre a eternidade passada,
onde existia o lar de Deus e as criaturas habitavam ali, e existe o Éden, né, o Éden sobrenatural, o Éden de Deus, onde ainda não era o Éden humano terrestre. De todas as pedras preciosas te cobria, o sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, o jaspe, safiro, carbúnculo e esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia que foste criado, foram eles preparados. Então, essas pedras e o ouro, provavelmente eles nasceram, foram criados quando Deus criou Lúcifer. E ele devia ser muito bonito, né? Cheio de pedras preciosas, e a sua roupa, os seus ornamentos eram de ouro e foram preparados, né, quando ele foi criado. Então, ele era muito bonito. Ezequiel 28:14 fala assim: tu eras querubim da guarda. Ele não era um querubim, ok? Não fala assim, tu eras um dos querubins ou um querubim. Fala que era o querubim da guarda. Tu eras querubim da guarda ungido. Ungido é separado. Te estabelecia, ou seja, Deus o colocou numa posição acima. Permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Esse brilho das pedras, em estudos mais com os textos hebraicos, nós vemos que eram pedras de fogo. Ele andava por cima de pedras afogueadas, como se fossem brasas vivas. Lembra quando Ezequiel falou que pediu que tocasse com brasas para que o lábio dele fosse purificado? Essa referência faz muito bem sentido lendo isso. Ezequiel 28:15, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Bom, então nós vemos aqui a perfeição e a beleza em que ele foi criado. Separado, ungido, uma posição de destaque, né? E isso levou com que ele, tivesse seu coração cheio de ganância, de soberba, cheio de si, o que levou a se rebelar contra Deus. Então nós vamos ver como ele se rebelou. Isaías 14:12 fala: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Às vezes algumas pessoas se levantam contra umas bobagens, né? Antigamente tinha aquele corinho que cantava, né? És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Então eles falavam que esse corinho era profano, que era inspirado por satanistas, porque a estrela da manhã era Satanás que caiu e tal. As bobagens, né, às vezes. Filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. O 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então ele quis, em certo momento, como diz o texto aqui, né? Ele se corrompeu por causa da formosura e da sabedoria dele, e quis ocupar o lugar de Deus. Fala aqui que ele queria estar acima das estrelas. Acima das estrelas aqui, essas estrelas que nós estamos aqui nos referindo, não é exatamente estrelas que estão no universo, são os outros anjos. Então continua o texto dizendo, Apocalipse 12:3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Isso é interessante porque na multidão dos seus comércios, né, como diz a Bíblia, ele conseguiu ganhar para si, nesse texto fala, a terça parte dos anjos. Ele corrompeu o coração da terça parte dos anjos. Miríades e miríades, não se fala a quantidade, mas a terça parte dos anjos. Então, nós entendemos ali que ele foi, de certa forma, um agente que ludibriou os seres celestiais que Deus havia preparado. Provavelmente esses seres celestiais também já tinham seus corações corrompidos também, ou já uma inclinação para o mal. Bastou apenas alguém soprar alguma coisa no ouvido deles,
e corrompeu. E aí então, depois dele tentar se elevar, tomar o trono de Deus, acima de Deus, ele foi julgado e condenado. Como ele foi julgado e condenado? Isaías 14:19 fala: mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de mortos transpassados a espadas, que aí são seus anjos, né? Cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Quando ele foi lançado à terra, foi inaugurado então o inferno, né? Como ele, não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo, aqueles a quem estavam servindo ele, né? Porque ele era um líder. Então isso é até interessante nós levarmos para essa questão da igreja. O líder tem que tomar cuidado, porque senão ele pode matar o seu povo. Ele pode matar aqueles que seguem ele, se o seu coração for corrompido, for cheio de soberba, de malícia. Ele pode fazer como aqui está escrito o texto, né? Destruiu a terra e matou o seu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Ezequiel 28:2 fala: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares. Mares, em Apocalipse, por exemplo, capítulo 13, quando fala que a besta vai sair dos mares, né, das muitas águas, mares geralmente na Bíblia, quando fala assim, analogia, quer dizer o povo, quer dizer as pessoas. Então eu me assento no coração dos homens, no coração das nações, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas no teu coração como se for o coração de Deus. Ezequiel 28:7 fala: Eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão teu resplendor. Ezequiel 28:8, eles te farão descer a cova, morrerás da morte dos transpassados do coração dos mares. Continua, Isaías 14:11 fala: derribada está na cova tua soberba, e também o som da tua harpa por debaixo de ti. Uma cama de gusanos e os vermes são a tua coberta. Isaías 14:12, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. Ezequiel 28:16. Da multiplicação do teu comércio se encheu o interior de violência. Esse texto da multiplicação do teu comércio é o que nós usamos para entender, explica muito bem esse comércio. O que é comércio? Vender, trocar, negociar. Foi o que ele fez com os anjos. Ele começou a negociar posições, começou a negociar ações, começou a vender a sua lábia, o seu convencimento. Ele fez um comércio entre a terça parte dos anjos e se encheu de violência e pecou. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ezequiel 28:18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, lembra lá que nós falamos do comércio, né? Como ele aganhou ali vários querubins, anjos, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. Te reduziu a cinza sobre a terra e aos olhos de todos os que te contemplam. Vamos continuar aqui. Apocalipse 12:7. E houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então, até aqui, então, quando ele se rebelou, ele já tinha uma legião, né, de uma legião de anjos, querubins ou serafins, provavelmente, porque a Bíblia fala principados, potestades, né, espíritos da maldade. Então, tem ali uma hierarquia trabalhando com ele também. Então, eles pelejaram contra o dragão e seus anjos. 12:8. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar dele. Foi então que ele foi destituído do céu e lançado na terra.
foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, esses textos falam claramente a respeito de como ele foi criado, com toda a sua formosura, beleza, sabedoria, entendimento, como essa grande sabedoria e entendimento corrompeu o seu coração, e então ele fez um comércio ali, uma troca de favores, né, como nós vemos hoje na nossa política ali, um toma lá da cá, e ele tentou se elevar sobre Deus, a se assentar acima de Deus. Houve então essa peleja, né, de Miguel e os seus anjos, e ele foi então destituído do céu, lançado na terra com os seus anjos. E hoje aqui estamos. Por isso que eu acho muito interessante o texto de Jesus sendo tentado no deserto, quando o diabo aparece para ele, mostrando a glória desse mundo. Por que ele mostrou? Levou um grande pináculo, né? Uma grande construção, e mostrou ali as riquezas do mundo, porque a riqueza do mundo corrompe o homem hoje. As riquezas do mundo fazem o homem trabalhar mais e não ter tempo para a família, não ter tempo para os filhos. Quanto mais o homem quer, mais ele quer. Quanto mais ele conquista, mais ele é infeliz porque ele quer mais, nunca é o suficiente. Então, quando ele mostrou a riqueza, ele mostrou a ganância do homem, que afasta o homem de Deus. Isso significa Tiro. E a Babilônia representa, então, a idolatria, o esoterismo, as falsas religiões, as falsas práticas do povo de Deus também, que afastam o homem de Deus. Então, espero que tenha ficado entendido de uma forma rápida, né, porém concentrada, sobre a criação. E eu vou emendar o próximo vídeo com o último, né, que foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, é onde eu vou começar a falar a respeito dos dinossauros da terra e o tempo pré-histórico da terra. Então eu espero que tenha abençoado sua vida, que contribua para que você cresça mais no Evangelho, tá? E se inscreva no canal aí, manifeste se você gostou, faça o seu comentário. Você pode também pedir outros textos que você quer que a gente fale, também nós vamos trazer para vocês, e que Deus abençoe sua vida.